Carta encíclica Pacendi Dominici Gregis, sobre as doutrinas modernistas, Papa São Pio X. Introdução do Padre Leonel Franca. SJ 1926. Modernismo. Foi nas fontes intoxicadas do protestantismo liberal que os modernistas foram beber as suas doutrinas subversivas do cristianismo que civilizou a Europa. Já há vários anos, uma corrente de apologistas católicos frisava com a importância dos elementos afetivos na conquista da fé a harmonia entre os nossos dogmas e as mais profundas aspirações da natureza humana. Enquanto, porém, os mais prudentes e penetrantes diligenciavam, dentro dos limites da ortodoxia, por utilizar os germes fecundos e separar o ouro da ganga na corrente sentimentalista, outros espíritos aventureiros e superficiais se afanavam por agravar os paradoxos, encarecer as ousadias perigosas e joeirar os elementos suspeitos e deletérios para aglutiná-los em sistemas incoerentes. É o critério que, das justas e sensatas, distingue as inteligências falsas e desequilibradas. Neste meio, recolheu a escola modernista os seus adeptos. Mais conhecidos entre eles na Alemanha foram Gebert e os redatores da revista Das Neue Jahrhundert. Na Itália, o senador Fogazzaro e o padre R. Murri, que a febre da ação social precoce afastou bem cedo dos estudos sérios. Na França, Leroy, leigo, bom matemático, mas filósofo amouco de Bergson, Aloisy, sacerdote de formação teológica notoriamente sumária, a quem já em 1903 publicamente censurara o arcebispo de Paris pela heterodoxia de suas opiniões, matizadas de hegelianismo. Na Inglaterra, J. Tyrrell, ex-jesuíta convertido, que nunca se desembaraçou inteiramente dos preconceitos de sua primeira educação protestante. Esses soldados das novas ideias lutavam aqui e ali, não como um exército disciplinado, conduzido por um chefe para a realização de um plano, mas como franco-atiradores, avulsos e independentes. Idêntico, porém, era o espírito que os animava, idênticos os princípios que lhe informavam a atividade intelectual. Se calhava cruzarem-se no caminho, um gesto, uma palavra, bastavam para se compreenderem. Louis, no seu L'Evangile et Eglise, cita um só filósofo, e este é Edouard Caird, que mais tarde iria colaborar no Renovamento, órgão modernista. Critica Leroy o milagre da ressurreição de Cristo? Na exegese de Louis, vai ele beber os princípios de que se socorre. É que a maneira de subestrutura de todas essas construções se ocultava em alguns, talvez inconscientemente, uma filosofia desorientada. Não foi principalmente o progresso das ciências históricas e bíblicas que acelerou a crise modernista, como por aí se andou superficialmente afirmando. No campo dos fatos, não havia desacordo. A divergência acentuava-se na sua interpretação, na esfera dos princípios filosóficos. Confessou Luiz: ante a inteligência do crente, o simples conhecimento da história do dogma não levanta nenhuma dificuldade nova. Se o problema, cristológico, se põe de novo, é em consequência do renovamento integral que já se efetuou e que ainda continua na filosofia moderna. E em trabalho posterior ele diz: não é a origem deste ou daquele dogma em particular que entra em discussão atualmente. É a filosofia geral do conhecimento religioso. Foi esta filosofia geral do conhecimento religioso, por todos os modernistas, implicitamente suposta, e por nenhum lealmente proposta em toda a sua extensão, que ao mundo católico, em síntese admirável, de clareza e exatidão, apresentou a encíclica Pacendi.
1907. As novas doutrinas, antes nebulosa, esparsa e incoerente, aí aparecem como núcleos definidos a gravitarem na ordem lógica de suas dependências relativas. Em todo o orbe, acordou o importantíssimo documento uma repercussão imensa. Entre modernistas, foi uma explosão de cóleras mal dissimuladas. Na Itália, em resposta ao Papa, saiu sob o véu do anonimato o programa Dei Modernisti, Roma, 1903, acervo indigesto de insolências grosseiras e incoerências pueris, para logo traduzido em francês e alemão. Artigos de jornais e revistas, opúsculos e libelos, afinados em todos os tons do insulto e desrespeito, desde a crítica olímpica até o palavrão de sarjeta, pulularam por toda a parte. O Papa havia excedido em severidade, declarava-se inimigo de todo o progresso, comprometera para sempre o desenvolvimento do catolicismo, deturpar as doutrinas modernistas a ponto de as tornar irreconhecíveis, etc., etc. Era a velha e vulgar psicologia de todos os hereges, sofistas e revolucionários que modestamente se identificam com a religião, a ciência e a pátria. Em alguns, a acusação nascia da estreiteza de vistas. Encantoados numa especialidade, não se elevavam à altura dos grandes princípios que a informavam e iam repercutir em outras disciplinas. Assim, o exegeta não se julgava solidário aos desvios do filósofo. O historiador desligava sua responsabilidade das aventuras do teólogo. Esqueciam todos que o Papa não condenava diretamente um indivíduo, mas uma doutrina. Não feria um modernista, mas o modernismo em todo o âmbito de suas manifestações polimorfas. Em outros, revia manifestamente a má-fé. Professores ou escritores católicos, haviam eles falado muitas vezes em harmonia, ao menos verbal, com os ensinamentos tradicionais. O erro se lhes insinuava por entre a verdade. Nada mais espontâneo a um amor próprio ferido que a ideia de respigar uma meia dúzia de trechos irrepreensíveis e florear a paveia artificial como pendão triunfante da ortodoxia contra as malsinações do Papa. Era um expediente desleal, do primeiro momento, à espera que a crítica sincera e conscienciosa, em magnífica apologia da sinceridade do documento pontifício, enfileirasse atrás de cada afirmação da encíclica uma série respondível de asserções modernistas. A fidelidade foi muitas vezes levada à identidade verbal. Esse desabafo explosivo de cóleras mal domadas então não se justificava, mas entendia-se. O que se não justifica nem entende é que é tristemente deplorável é que, volvidos quase 20 anos, um foliculário qualquer venha julgar o documento do Papa e taxá-lo de calunioso, estribado nestes libelos nascidos na efervescência dos primeiros ódios e despeitos. Nos ambientes católicos, a encíclica foi acolhida, não só com submissão devido à palavra do Supremo Pastor, a quem Cristo confiou a missão de confirmar na fé a seus irmãos, mas ainda com entusiasmo pelo seu elevado valor doutrinal. É uma obra-prima de verdade, escrevia o periódico belga Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 1905, página 648. Entre muitos acatólicos sérios e desinteressados na pendência, a atitude foi de respeito e mesmo de admiração. A uns impressionou a solidez da estrutura científica da encíclica, como ao filósofo Gentili, que nela viu una magistrale esposizione e una critica magnifica dei principi filosofici di tutto il modernismo. Paulsen, professor de Berlim, reconheceu a primeira origem das ideias proflígadas. É bem provável, diz ele,
que todas as doutrinas condenadas na encíclica sejam de origem alemã. A outros causou maravilha a exatidão e o tom de sinceridade do Papa. O que é notável e novo é que a encíclica expõe o modernismo não sob a forma de caricatura, mas como espécie de objetividade e quase em todo o seu encanto. O próprio Tyrrell, contradizendo-se à distância de poucas linhas, confessou num artigo do Times que o retrato do modernista era tão sedutor que a leitura da encíclica constituiu um perigo para os filhos do século. Expondo doutrinas. O cristianismo, escreveu Fontenelle, é a única religião que tem provas. E só a Igreja Católica sabe respeitar plenamente os direitos da razão. Se alguém lhe bate à porta, antes de lhe impor a fé, fala-lhe a inteligência. Antes de lhe exigir a sujeição, mostra-lhe os títulos de seus direitos. Exibe-lhes as credenciais de sua missão divina. Quando se envolve em toda a sua plenitude, esta demonstração compreende 3 fases ou momentos que se resumem na trilogia Deus, Cristo, Igreja. A existência de Deus pessoal e transcendente, Criador e Providência, é o primeiro alicerce da vida religiosa. Prová-lo à evidência, eis o objeto da Teodiceia. Cristo apareceu na plenitude dos tempos, preparado e anunciado pelos profetas como Filho de Deus, Mestre e Redentor da humanidade. Aos homens fala com acentos que se não encontram em outros lábios humanos, entre os homens, obras maravilhosas que só Deus podia obrar. Quando não queiras crer em mim, crede nas minhas obras. E o estudo profundo e minucioso, crítico e histórico da grande teofania, deste fato singularmente divino que domina a história do gênero humano, fala o Tratado da Revelação Cristã. Intacta, imutável, incorrupta, a doutrina salvadora do Evangelho deverá chegar a todos os povos na perpetuidade do tempo e na universalidade do espaço, sobrevivendo a todas as revoluções, a todas as vicissitudes dos homens e das coisas, única firme na torrente das caducidades humanas que tudo arrasta nos vórtices de sua constante mutabilidade. A uma instituição divinamente fundada é cometida esta empresa árdua e sobre-humana. Quais os caracteres que distinguem a verdadeira sociedade das almas cristãs? Como discerni-la hoje da multidão de igrejas que apelam para Cristo? Estudo largo e delicado, exegético e histórico, que enche as páginas dos admiráveis tratados da Igreja. Sobre a solidez logicamente inconcusa deste tríplice pedestal descansa a fé, racional e serena. Magnífico monumento, glória imortal do trabalho incansável de 20 séculos de cristianismo, honra não menos da inteligência católica que da inteligência humana. Apologética modernista. Tão bem travada é a estrutura científica da nossa apologética que não há derrocá-la sem ferir ao mesmo tempo a razão na essência de sua dignidade e atentar em assaltos de vandalismo destruidor contra todas as construções intelectuais do espírito humano. Fê-lo certa filosofia moderna que, num gesto de desalento, se enclausurou na resignação de uma ignorância confessadamente incurável. Perfilou-lhe as negações céticas o modernismo superficial. Não bastam os protestos verbais com que os inovadores repeliram, em tom de indignação hipócrita, a acusação de agnosticismo. É tarefa pueril conservar um erro e repetir-lhe o nome. Para os que se não pagam de palavras, o que antes de tudo importa é a realidade. E a realidade do agnosticismo, reconhecida ou dissimulada, se acha toda na origem das doutrinas modernistas. Aceitamos, escrevem eles, a crítica que da razão pura fizeram Kant e Spencer. Ora, que fez Spencer, relegando o absoluto para o domínio do incognoscível, senão ligar indissoluvelmente o seu nome
ao agnosticismo? Não foi Kant quem negou à razão o poder de distinguir qualquer realidade suprassensível? Não foi Kant quem a condenou, ainda na esfera dos objetos sensíveis, a não lhe conhecer senão as aparências determinadas pelas categorias a priorísticas da nossa natureza? Aceitar, pois, os resultados da crítica da razão pura é emparedar-se nas muralhas chinesas do mais absoluto subjetivismo agnóstico. Aqui, a crítica dos modernistas é mais explícita. A crítica recente das várias teorias do conhecimento leva a concluir que é tudo subjetivo e simbólico, no campo do conhecimento. Tudo, inclusive, a demonstração da existência de Deus, base racional de qualquer religião. Já não podemos aceitar uma demonstração de Deus levantada sobre esses idolatribos, que são os conceitos aristotélicos de movimento, causalidade, contingência, fim. Que importam as definições vaticanas acerca da demonstrabilidade racional da existência divina? Foram formuladas por teólogos tomistas, e o termo tomista vem sublinhado com esse desdém olímpico tão frequente na autossuficiência de espíritos superficiais. Como historiadores, fingem ignorar que esta é a via real trilhada pela humanidade de todos os tempos nas suas ascensões para o infinito. Como filósofos, esquecem que esses argumentos, tão puerilmente ridicularizados, são subscritos pelos maiores gênios, desde Aristóteles e Platão até Descartes e Leibniz. Como teólogos que ainda se dizem católicos, desgarraram manifestamente da doutrina explícita de São Paulo, Romanos 1,19, a ecoar, nos primórdios da nova aliança, os antigos ensinamentos da sabedoria, Sabedoria 18. É que os modernistas declararam guerra sem quartel à inteligência na mais nobre de suas funções. Para nós não existe a razão abstrata. Só existe em função de outras faculdades instintivas, cujas exigências e resultados assinala. Se não existe a razão abstrata, que resta de nosso patrimônio científico, todo ele baseado nos princípios especulativos por ela formulados? Tão radical e tão anti-intelectualista é a parte destrutiva da nova apologética. Imanência. Agora é mister construir. Se o edifício religioso já não pode descansar em seus fundamentos racionais, importa assentá-lo em novas bases. Se a inteligência não as pode subministrar, batamos a porta do coração, do sentimento, das exigências religiosas indefiníveis, dos impulsos latentes da subconsciência. Nestas penumbras, talvez consigamos lobrigar o que se nos não depara na região luminosa da vida intelectual. Aí tocaremos a Deus com a experiência imediata. Ouçamos os interessados a descrever-nos a natureza deste novo conhecimento religioso como uma experiência atual do divino que opera em nós e no todo. Experiência do divino que se realiza nas profundezas mais obscuras da nossa consciência e leva-nos a um sentido especial das realidades suprassensíveis. Pouco depois, esse novo sentido do divino se transforma num senso ilativo, com o qual nos é dado aferrar, no seu inefável mistério, a presença de energias superiores, com a qual nos achamos em contato direto. A forma nativa das verdades da fé, escreve Luiz, é uma intuição sobrenatural e uma experiência religiosa. Não é uma consideração abstrata ou uma definição sistemática de seu objetivo. Eis, pois, a origem da vida religiosa, uma emoção a irromper das escuridades profundas da nossa alma. Por uma espécie de reação espontânea, esta emoção provoca uma representação de ordem cognoscitiva. Aqui entra pela porta do coração a inteligência.
Já ouvimos o programa dos modernistas a proclamar que a razão só existe para assinalar as exigências e os resultados das faculdades instintivas. Louise pouco difere quando afirma que, diversamente das percepções de ordem racional e científica, a percepção das verdades religiosas não é fruto só da razão. É um trabalho da inteligência executado, por assim dizer, sob a pressão do coração, do sentimento religioso e moral, da vontade real do bem. Neste impulso do sentimento religioso, que aflora a consciência, consiste para o modernista a revelação. O que se chama revelação não pode ser senão a consciência que o homem adquiriu de suas relações com Deus. De quanto fica dito, claramente se vê que a parte construtiva da apologética dos modernistas é toda baseada na imanência. Eles já não o contestam. No sentido mais geral, o imanentismo afirma que só quanto se inclui na esfera de nossa atividade subjetiva, quanto é por nós experimentado e vivido, pode ser objeto de conhecimento. Aplicada à questão religiosa, o novo sistema pretende que Deus se deve buscar dentro, não fora de nós. Aqui ainda, a imanência pode ser utilizada como método ou afirmada como doutrina. Como doutrina, a experiência interna constitui já a afirmação de Deus. Como método, essa experiência subministra apenas o ponto de apoio de uma verdadeira demonstração. Das tendências e exigências religiosas de nossa alma, se pretende inferir a realidade capaz de a satisfazer. É legítima semelhante inferência? Não, evidentemente. Uma religião que se satisfaz aos desejos profundos da alma, às suas mais íntimas aspirações, convém ao sujeito, é boa. Será por isso mesmo verdadeira? Ainda não. Da bondade à verdade não se pode passar sem intermediários. A transição torna-se de todo impossível quando se trata de uma religião sobrenatural. O sobrenatural, por definição, se acha fora das exigências da natureza. O método imanente não pode, portanto, construir exclusivamente um vestíbulo racional do cristianismo. Como complemento, porém, da apologética externa, presta-lhe inestimáveis serviços. Os argumentos externos demonstram a verdade da religião, os internos a sua bondade. Aqueles falam à inteligência, estes ao coração. Uma apologética integral enfeixa-os harmoniosamente na síntese perfeita de suas demonstrações. Esse admirável trabalho tem sido empreendido por inumeráveis autores católicos. Aos modernistas, porém, veda a lógica a utilização da imanência método acima descrita. A argumentação que parte das tendências naturais descansa em princípios especulativos, em princípios de ordem abstrata, que não podem ter valor subjetivo para quem mutilou a razão com o subjetivismo kantista. Só lhes resta, pois, a imanência doutrina, a afirmação de que a nossa experiência religiosa aferra imediatamente a Deus. Neste intuicionismo pseudomístico, vão ainda adiante, pretendendo que a emoção já é uma manifestação do infinito imanente, uma aparição do divino nas profundidades da consciência. Ultrapassamos destarte os limites da mais tolerante ortodoxia e entramos afoitamente no panteísmo com todos os seus perigos e absurdos. Com efeito, se todo o conhecimento de Deus se reduz a uma experiência que tenta sentir o divino na consciência ou na natureza, se nos é impossível elevar-nos dos efeitos criados à causa primeira, segundo os processos lógicos e naturais do espírito humano, se o divino é objeto de intuição direta, e a intuição direta não atinge senão o próprio ato consciente, por que não identificar Deus com a própria consciência? E assim, de decadência em decadência, de erro em erro, de abismo em abismo, os modernistas mais lógicos
justificaram a destruição gradual da fé e da vida religiosa, assinalada concisamente na encíclica. O primeiro passo foi dado pelo protestantismo de Lutero, o segundo pelo modernismo, na Alheta de Kant e Schleiermacher. O seguinte precipitará no ateísmo. Aí estão as inevitáveis consequências das aberrações religiosas destes incautos doutrinadores que uma crítica míope tentou aureolar com a glória de libertadores do pensamento católico e restauradores do cristianismo primitivo. A encíclica Pacendi. Das eminências a que chegamos agora, e com um recuo histórico de quase 20 anos, podemos apreciar em toda a sua grandeza o valor excepcional do grande ato de Pio X. Depois de multiplicar por vários anos os conselhos e admoestações paternas, a intervenção enérgica e decidida do Papa foi ainda uma vez, na história, uma afirmação da dignidade do homem e uma defesa dos direitos intangíveis de Deus. Afirmou a dignidade do homem, tutelando a integridade de suas forças intelectuais. Contra as diminuições injustificáveis de todos os agnosticismos, subjetivismos e relativismos, o pontífice reivindica, para a razão, os direitos inalienáveis de investigar os fundamentos da fé. Reconhece-lhe a capacidade de elevar-se ao conhecimento das realidades suprassensíveis, defende a verdade absoluta dos grandes e imutáveis princípios que constituem a alma insubstituível da nossa vida intelectual. Afirmou a dignidade do homem, salvando a coerência de sua atividade moral. Nada de vida religiosa ao sabor das flutuações do sentimentalismo, nada de ficções degradantes a velar mal dissimuladas hipocrisias. Unidade e continuidade entre a vida moral e intelectual, entre o cérebro e o coração. Acima de tudo, a verdade na expressão natural dos grandes princípios e na manifestação sobrenatural dos dogmas revelados, a imprimir aos atos passageiros da nossa existência a orientação segura, coerente e constante das coisas eternas. Afirmou ainda a dignidade do homem, defendendo a sinceridade religiosa do cristianismo. É sabido, como entre protestantes, muitos pastores se resignam ao aviltante mistério de comediantes religiosos. O eclesiástico protestante, escreviam eles há mais de um século, não é obrigado a subscrever uma profissão de fé, senão para a paz e tranquilidade pública, sem outro fim que o de conservar, entre os membros de uma mesma comunidade, a união exterior. Loise pretendeu aclimar entre católicos esta indigna hipocrisia. O fiel adere com sua intenção à verdade plena e absoluta figurada, pela fórmula imperfeita e relativa. A intenção do fiel vai à verdade absoluta. Como e por que via a conhece ele? Enquanto seus lábios pronunciam palavras figuradas e simbólicas. Sendo assim, por que não podemos, amanhã, recitar simultaneamente uma profissão de fé luterana, anglicana, muçulmana, passando com os lábios pelo símbolo das palavras e aderindo com a intenção à verdade absoluta, incógnita, incognoscível? A Igreja Católica não conhece essas transações vergonhosas com a sinceridade. Não há considerações pedagógicas que a seus olhos legitimem a mais abominável das hipocrisias, a hipocrisia religiosa. Quando ela nos impõe o seu credo, exige de nossos corações a adesão leal ao significado do que pronunciamos. Quando dizemos creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, toda a nossa alma, na plenitude de um ato consciente, se inclina em homenagem de adoração ao Salvador. Outros poderão não ter esta fé. Nenhum homem reto, porém, poderá deixar de admirar a coerência, a lealdade, a nobreza de semelhante proceder. Acima da afirmação da dignidade do homem, a palavra do Papa foi principalmente uma defesa
das prerrogativas intangíveis da verdade divina. Quem não tem um conceito exato, uma percepção viva da infinita, absoluta e inefável majestade de Deus, na inviolabilidade soberana dos seus direitos, não pode entender a intransigência dogmática da Igreja Católica. A Igreja não é autora de um sistema humano, filosófico ou religioso. É depositária autêntica de uma revelação divina. Cristo ensinou-nos uma doutrina celeste. A doutrina que eu vos ensinei é daquele que me enviou. João 7, 16, 12, 49. Aos seus discípulos ordenou que a transmitissem a todo o gênero humano, na sua integridade incorruptível. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei. Mateus 26, 20. E para que a falibilidade humana não alterasse o depósito divino, prometeu-lhes a eficácia preservadora de sua assistência. Estarei convosco até o fim dos tempos. A Igreja Católica tem, pois, promessa divina de imortalidade, de infalibilidade. Não foi, não será nunca infiel à sublimidade da sua missão. Quando a sinagoga, alarmada com os prodígios que sancionavam o cristianismo nascente, prendeu os apóstolos e lhes impôs um silêncio criminoso, Pedro respondeu aos sinedristas um sublime non possumus. No volver dos séculos, nunca desmentiu a Igreja as promessas desse seu batismo de sinceridade. Todas as vezes que o erro, armado como a força, mascarado como o sofisma ou subdolo como a política, bateu às portas do Vaticano, pedindo ou implorando-lhe uma concessão, uma aliança, um compromisso, saiu-lhe ao encontro um ancião inerme e venerável, na candura simbólica de suas vestes, e com voz firme e olhar fito no céu, respondeu-lhe: Non possumus. Após quase 2000 anos, ecoando ao protesto necessário do humilde pescador da Galileia, outro humilde filho do povo opôs à mais refinada, altiva e perversa aberração religiosa a negação serena de sua divina intransigência. E o non possumus de Pio X, que foi uma reivindicação solene dos direitos e da dignidade da nossa natureza, salvou ainda uma vez o cristianismo, que só é fermento de vida da humanidade.